Voltamos para o terceiro bloco do nosso programa semanal. Dessa feita, a gente, no último esquete, nós procuramos demonstrar a diferença de trabalhar para o Estado e trabalhar para o governo. Quem trabalha para o governo procura garantir que a filosofia administrativa daquele mandatário, que nada tem a ver com a prestação de serviço do Estado, mas que a filosofia daquele mandatário seja implementada no serviço estadual, serviço público do Estado, que tem que ser perene. É assim, gente. Saúde é obrigação do Estado. Saúde é obrigação do Estado. Educação é obrigação do Estado. Tá? A gente vai pôr o Estado, o governo tem o direito de colocar o secretário de Educação que implemente a sua filosofia administrativa. Mas o serviço de educação tem que ser igual, sempre, e prestado por trabalhadores que tenham independência para poder fazer aquilo que fazem. São eles que representam o poder público lá na ponta. O poder público são eles que representam o Estado lá na ponta e não o governo. Quem representa o governo é o cidadão eleito, aquele que vai gerir, aquele que vai gerenciar a prestação de serviço. Mas é só gerente, ele não é o dono. Ele está ali por um pedacinho de tempo, por um pouquinho de tempo, que pode ser 4, 8 ou menos do que 4, se o cara for cassado, tem alguns exemplos, ou menos que 8, se for, tem alguns exemplos de cassação, mas na verdade ele não é dono. O servidor público não é empregado do governante nem do governo. Os empregados do governo são aqueles são os contratados, são os contratos de confiança, são os servidores de confiança. Esses são empregados do governo. Esses estão lá para garantir que a filosofia, não o fisiologismo, mas a filosofia administrativa seja empregada. É isso o que a gente quer dizer com fisiologismo? Quem não lembra da DIMOI, o grande cabide de emprego comandado pelo Zezinho da DIMOI? Quem não lembra? Institucionalmente era legal, era aquele negócio. Inclusive o Douglas, nosso último prefeiturável, falou sobre isso muito bem. É da minha geração, né? Então ele lembra disso. Aquilo era institucional. Aquilo era a forma de proceder. Não era moral, não era ético, mas era legal. Era a forma como se procedia, e se procedia no Brasil todo, não era aqui só. Então, quem não lembra daquilo, aquilo tinha que acabar. E nós acabamos com isso na Constituição Cidadã, dizendo, acabou a brincadeira aqui, não tem mais contrato pela DIMOI, pela Prodesan, pela Prefeitura. O contrato para trabalhar no serviço público tem que ser por regime jurídico único. Escolha. Aqui se escolheu o estatutário. É isso. Agora todo mundo para entrar tem que fazer concurso. Acabou a brincadeira. E para mandar embora, vai ter que fazer processo, o devido processo legal, com direito à ampla defesa e ao contraditório. Acabou a parafernália. Esse governo agora pretende voltar. Quando ele propõe, porque isso já foi tentado, tá, gente? Isso já foi tentado. Foi tentado em 94, 95, na reforma administrativa, só que eles atacaram diretamente a estabilidade, esquecendo de outras coisas, achando que o normal, tudo se resolveria mandando embora o servidor. E aí veio o direito adquirido e disse, não, não pode. Não dá, porque o regime aqui não é. Porque a Constituição determina que os cargos
de carreira de Estado tenham estabilidade. Não dá para você mudar tudo dessa forma. Eles agora estão voltando a fazer o mesmo ataque, dessa feita com mais picardia. Por incrível que pareça, não é o capitão que faz, porque houve necessidade de um pouco de inteligência. Como não é o caso do capitão, na minha opinião, e é pessoal, sou eu que estou falando, como não é o caso do capitão, ele não tem essa coisa feia chamada inteligência, alguém fez para ele e ele está colocando. Mas, de fato, é com mais picardia. Eles não atacam a estabilidade. Eles garantem a continuidade da estabilidade para os cargos de carreira de Estado, mas não dizem quais são. Não se especifica quais são esses cargos. Aí está aí, para os cargos de carreira de Estado, esses têm estabilidade. E aí, eles quebram o segundo tripé que protegia o Estado, que é o vínculo. Só poderia existir um, RJU, Regime Jurídico Único. Agora não tem mais. Agora é RJ3, ou 4, se eu não me engano, é 4. Porque ele criou 3. Ele está criando o funcionário por tempo determinado, ou seja, aquele que eu contrato já sabendo que vai mandar embora daqui a 6, 1 ano, 2 anos, mas o contrato por tempo determinado, ou seja, sem direito nenhum. O contrato, aqueles previstos na legislação. O contrato por tempo indeterminado, e esse, para ter direito a ter um contrato por tempo indeterminado, precisa fazer 2 anos de experiência. Experiência é aquele contrato frágil que a gente faz por até 3 meses para funcionários da economia privada. Para nós aqui vai ser 2 anos. E ao final de 2 anos, mesmo que tenha passado na experiência, ou seja, vingou, passou os 2 anos, ele vai, para continuar contratado por tempo determinado, ele precisa estar bem avaliado nas avaliações. Ou melhor, precisa estar acima das avaliações. Ou seja, ninguém tem segurança nenhuma. Está-se à mercê, tá? Porque depois da avaliação, para ficar como tempo indeterminado, não tem mais avaliação. Para este servidor não tem mais avaliação. Na verdade, ele pode ser mandado embora a qualquer tempo, é um servidor comum, com um contrato por tempo indeterminado, mas que se eu indenizar, eu mando embora. E a faca na cabeça do cara está ali. Quais serão os cargos que vão fazer isso? Quais serão os cargos? Pior do que isso. Pior do que isso. O outro vínculo proposto, porque ainda não foi aprovado, mas fatalmente vai ser, o outro vínculo proposto para a contratação, para vínculo com a administração, é a contratação de pessoa jurídica. Ou pessoa jurídica não, contratação de ONGs ou empresas para prestar serviço. É a terceirização. Está institucionalizada a terceirização na nossa Constituição. A Constituição agora permite, agora não, se for aprovada, a Constituição permitirá, se aprovada for, a terceirização. Ou seja, de repente, serviços do Estado. Terceirizar serviços do Estado. Eu posso pegar a educação e passar para a economia privada. A obrigação do Estado passando para a economia privada. Quanto tempo vai demorar para a nossa educação virar um lixo? Hoje, os nossos filhos que estudam em escola pública não conseguem acompanhar. Tem dificuldade de acompanhar o ensino científico caso consigam entrar na faculdade. Será quanto tempo nós vamos ter essa condição de ter dificuldade? Ou deixar de ter dificuldade para não ter condição nenhuma? Quanto tempo a nossa educação vai ter validade na mão de quem busca o lucro? A mesma coisa a saúde. Onde que deu certo? Qual é a UPA que deu certo aqui, gente?
Aqui ou em qualquer lugar. É tudo para inglês ver. As nossas UPAs são depósitos de doente. Eles ficam lá sem o menor tratamento e às vezes sem equipamento, não tem raio-x, não tem nada, não tem cama. Fica esperando vaga. O tratamento vai ser... Nós tínhamos excelência em pronto atendimento aqui na nossa cidade, hoje nós não temos nada. A UPA acabou com o nosso pronto atendimento. A pessoa só vai ter atendimento quando chegar lá no hospital, na vaga. Pode ser até na vaga do hospital público, mas é lá, na vaga. E para ter vaga, meu amigo, olha o custo. Aonde que isso deu certo? E tem gente que aplaude. Tem gente que fala que está certo, que nós temos que mudar, que isso é flexibilizar. Isto é voltar ao lixo que era antes de 1988. Isto é voltar à desgraceira que era na ditadura militar. Aliás, só podia ser proposto por um elemento que calça a bota, né? A gente continua no próximo bloco.